Olá, estamos começando mais um Nutri Vida e hoje vamos falar sobre esse assunto que infelizmente muitas mulheres têm passado por isso, que é a endometriose e como que a alimentação ela pode ajudar nesse processo de tratamento. E para falar sobre isso, trouxe a Mônica Araújo. Seja bem-vinda mais uma vez aqui, Mônica. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui. O prazer é nosso de te receber e trazer todo esse conhecimento que você tem sobre essa área e que você atua há tanto tempo nela, né? Assim, não só na endometriose, mas a gente já tem alguns materiais da Mônica falando sobre a saúde intestinal e é importante que você volte lá nesses materiais para que você conheça um pouquinho mais sobre esses assuntos tão importantes e que a Mônica traz com tanta leveza e tanta facilidade. E para começar, Mônica, eu queria que você explicasse para as pessoas o que é a endometriose. A endometriose ela é a presença de um tecido, esse tecido que reveste a cavidade do útero, mas esse tecido está fora da cavidade uterina. E ele é um tecido proliferativo, ele é muito infiltrativo, então ele pode estar em vários locais. No intestino, na bexiga, no diafragma, no útero. Então, assim, como ele é uma doença inflamatória com predominância de estrogênio, é uma paciente, uma pessoa, né, mais inflamada. Então, o que seria essa predominância de estrogênio? O estrogênio está ali no nosso sangue e aí o fígado pega esse estrogênio e manda para o intestino. O intestino é responsável por fazer a excreção desse estrogênio. Mas um grupo de bactérias que está presente lá no seu intestino, ele está alterado. Então, o que ele faz? Ao invés de jogar fora, ele manda de volta. Então, isso tem uma reciclagem de estrogênio. E essa mulher com muito estrogênio, o que acontece? Aumenta a inflamação, piora o quadro da endometriose e, né, mais cedo ou mais tarde, pode desenvolver algo pior, como por exemplo um câncer de mama, um câncer de útero. E quais seriam os principais sintomas que o paciente começa a sentir quando ele tem endometriose que merecem mais atenção? Dor na relação sexual, dor na pelve, né, uma dor bem crônica mesmo, dor para urinar, dor para fazer cocô, questões de dificuldade para engravidar, também é um ponto que precisamos levar em consideração. E é uma mulher muito cansada, muito indisposta. Então, o principal sintoma, quando o paciente chega no meu consultório, ele fala que tem dor na relação sexual, tem muita cólica menstrual, já é algo assim que eu, né, levanto a anteninha e encaminho para ginecologista. E aí é o ginecologista que vai fazer de fato esse diagnóstico. Você consegue talvez ali numa triagem verificar que aquela pessoa pode ter uma endometriose, mas o diagnóstico para fechar é sempre o profissional médico? Exatamente. Tá. E quais os exames costumam ser solicitados pelo profissional para que a gente possa conseguir investigar melhor e descobrir se essa pessoa realmente tem endometriose? Normalmente os médicos solicitam ultravaginal, mas como é um tecido proliferativo, né, se o paciente tem sintomas, ele precisa ir mais a fundo caso não apareça nessa ultravaginal. Então nós temos hoje a ressonância pélvica com contraste intestinal. É um dos exames que possibilita... Mais eficientes? É, mais eficiente. E entrando agora na nossa área, né, na área de nutrição, como que a alimentação ela pode auxiliar nesse processo de controle dos sintomas da endometriose? A alimentação, eu falo para os pacientes, que é o básico, né? Uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras, legumes, gorduras boas. Então, esse precisa ser o ponto-chave, né, ali na alimentação do paciente. É que hoje a gente fala muito sobre essa questão da alimentação ser inflamatória, né? E de fato a gente tem visto que infelizmente as pessoas têm consumido um número muito grande de alimentos que não são os alimentos da alimentação saudável, que seriam os alimentos processados, ultraprocessados. Fala um pouquinho dessa importância também. Exatamente. Quando o paciente tem endometriose, o que eu peço para ele reduzir ao máximo? Café, carne vermelha, embutidos, açúcares e ultraprocessados em geral. Em relação à alimentação, a base alimentar dele precisa ser rica em frutas, verduras e legumes. Ok, como que a gente pode aprimorar isso? Frutas, vegetais na cor roxinha, que são ricos em antioxidantes, então acerola, uva, mirtilo, né, morango, polpa de açaí, beterraba, repolho, cebola na cor roxinha, que são ricos em antioxidantes. Frutas cítricas, então abacaxi, kiwi, pocã, né, que está em época agora, laranja. Então são
alimentos ricos nesses compostos que vão potencializar ainda mais a melhora dessas pacientes. Porque daí ele vai intensificar e equilibrar essa questão hormonal que você estava explicando lá no início? Justamente, vai equilibrar a saúde intestinal pensando naquele grupo de bactérias que está em desequilíbrio. Então, para a gente conseguir equilibrar aquelas bactérias, é uma dieta rica em fibras, manejo do estresse, porque o cortisol também causa um desequilíbrio nessas bactérias, controle de gordura corporal, abstenção de bebidas alcoólicas. Então, não que não possa consumir, mas reduzir ao máximo é importante, fazer atividade física, questões também de consumir chá de gengibre. Chá de gengibre é excelente pensando na dor que a mulher sente no período menstrual, nas cólicas. E pode consumir diariamente? Como que você normalmente recomenda? Nesse planejamento alimentar que você faz para suas pacientes, como você encaixa esses alimentos? Os alimentos ela vai consumir no dia a dia. Eu peço sempre para rodiziar. Então, por exemplo, eu passo uma vitamina ali com umas frutas vermelhas, peço para consumir umas 3 vezes na semana. Legal. O chazinho eu peço para consumir uns 10 dias antes da menstruação, para já evitar esse período já de fazendo dor. Esse processo Justamente, porque como é de chá, preparo, né? Algo natural, nós precisamos tratar primeiro esse corpo, né, para poder fazer efeito de forma efetiva esse chá, porque é algo mais natural, não é um medicamento que nós tomamos. E mesmo nos casos onde não existe a endometriose em si, mas existe as cólicas menstruais tradicionais, né? A gente pode também usar como um auxílio esse chá de gengibre com um tempo de antecedência para diminuir esse sintoma? Além do chá de gengibre, eu gosto bastante do chá de uxi amarelo, chá de folha de amora. Ai, qual que é menos pior? De gosto? É. O chá de uxi amarelo eu acho tranquilo. Eu acho suave o eu sabor. tô pensando na minha filha aqui, que ela tem muita cólica, você tá falando, eu tô pensando nela aqui, sabe? Mas chá de camomila também é ótimo. ótimo. Chá de camomila é calmante, ajuda bastante também. Também com esse período de antecedência. Isso, uns 10 dias antes e aí no período menstrual pode manter umas 2 xícaras ao dia. Ah, legal. E você já vinha falando um pouco, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Além da alimentação, que outras estratégias a gente pode ter como carta na manga para também fazer esse tratamento da endometriose? Primeiro ponto, dormir muito bem, fazer um exercício físico independente, seja musculação, crossfit, caminhada, precisa se exercitar, manejo do estresse. Nós também temos questões que envolvem outros profissionais, por exemplo, fisioterapia pélvica, que ajuda na questão da dor pélvica. Osteopatia também é ótimo, pensando nas dores que essa mulher sente no período menstrual. Ah, legal. E aí focar nessa questão da região abdominal, né? Desse fortalecimento dessa musculatura que muitas vezes está enfraquecida, né? Exatamente. E aí a dieta para a mulher com endometriose, não existe a dieta ideal. Por exemplo, a paciente chegou, é a mesma dieta para todas. Vai depender muito dos sinais e sintomas que essa paciente apresenta. Então, por exemplo, tem pessoas que eu atendo que têm vários sintomas gastrointestinais, intestino preso, muitos gases, aquela barriga estufada. Eu vou trabalhar uma forma alimentar diferente com ela, uma dieta mais baixa de fermentativo, usar enzimas digestivas para auxiliar nessa digestão. Outros pacientes não apresentam nada, nenhum sintoma, só o desconforto ali no período menstrual mesmo. Então eu foco na alimentação, sem diminuir nada de fermentativo, e aí eu entro com chás, com suplementação, pensando nas vitaminas e os minerais que tendem a ficar baixo nessas mulheres. E também é muito individual, né, Mônica? Exatamente. Tem pessoas que, por exemplo, consomem cebola no dia a dia, no tempero da alimentação, e não tem nenhum desconforto. Tem pessoas que só de colocar no tempero da alimentação a cebola já é algo que vai intensificar esse desconforto, né? Exatamente. Então, por isso que precisa ser muito personalizado, não tem como ter uma receitinha de bolo para todas, né? E dietas muito restritivas, elas podem ajudar ou até prejudicar quem tem endometriose? Ah, prejudica. Prejudica porque... assim, eu no meu consultório não trabalho com dietas restritivas. Mesmo que o paciente queira, e o paciente chega lá com o objetivo de emagrecimento e ele tem endometriose, eu com certeza vou focar na endometriose, porque é uma doença inflamatória. Sim. Tratando essa inflamação, o peso, a perca de peso do paciente é consequência da melhora dos hábitos que ele vai ter. O intestino melhorando, como a gente já falou, né, naquele programa que você vê aqui, a gente falou sobre a questão da saúde intestinal, com relação também ao emagrecimento.
intestino melhorando, o emagrecimento vai acontecer também, Exatamente. né? Então, por isso que é importante a gente entender que a dieta precisa ser pensada para você, dentro daqueles sintomas que você tem, e não, como eu já disse hoje, não uma receitinha de bolo que funciona para todo mundo. E existe algum suplemento que a gente possa adicionar na alimentação desse paciente que possa ajudar ou atrapalhar nesse tratamento? Existe. Eu gosto de cúrcuma. Se o paciente não é adepto ao uso de temperos, eu faço a manipulação na forma de cápsulas. Resveratrol, também se o paciente não tem acesso a frutas roxinhas, vermelhas, dá para nós manipularmos também o resveratrol. Legal. O NAC, que é assim, o N-acetilcisteína maravilhoso pensando em dores, né, dores pélvicas. Sim. E a vitamina D é muito importante nessa mulher estar ali entre 50 e 80 nos exames laboratoriais, porque é anti-inflamatório e ajuda na questão de dor também. Então, se a paciente está com deficiência, eu entro com suplementação. E é muito comum, né, os pacientes virem com deficiência de vitamina D hoje em dia, né? Porque as pessoas ficam praticamente todo o tempo trabalhando. Exatamente, ninguém se lugares expõe ao fechados. sol, né? Então fica difícil através da alimentação quando já está em deficiência. E para encerrar, eu queria que você deixasse aqui para as mulheres um convite, principalmente para essas mulheres que já têm endometriose, né, que já fizeram o diagnóstico, para buscar uma alimentação mais consciente, aliada a uma saúde, um bem-estar. Deixa um recado aqui para elas, falando, né, trazendo um fechamento da importância da alimentação nisso. Primeiramente, não negligencie sentir dor, porque não é normal. Não é normal ficar cansada, não é normal ter dor na relação sexual, não é normal você dormir com um absorvente noturno e acordar com ele, né, todo encharcado. Buscar uma alimentação mais saudável é assim, melhorar a sua qualidade de vida de 0 a 100. Então é algo para você mesmo. Então busque a ajuda tanto do médico quanto do profissional nutricionista para você ter mais qualidade de vida e conseguir acordar, ir trabalhar sem precisar sentir dor, porque não é normal. Perfeito. Mônica, obrigada. Espero que vocês tenham aproveitado. O conhecimento que a Mônica trouxe aqui pra gente é incrível. A gente pode estar aí colocando em prática de forma fácil, né? Eu falo que a alimentação saudável a gente precisa mudar essa mentalidade que a alimentação saudável é uma coisa ruim e cara. Pelo contrário, é uma delícia e não precisa ser caro. A gente pode sim ter uma alimentação acessível para qualquer pessoa, utilizando aqueles alimentos da época, como você mesmo disse, né? A poncã na época, vamos aproveitar. O que a gente tem da época que a gente pode aproveitar para que a gente possa ter uma alimentação saudável. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Vou esperar você depois da Laura, depois que a Laura nascer, a gente espera de novo aqui, a Mônica já é de casa. E espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, encaminhem para as outras pessoas que você já ouviu reclamando aí de uma dorzinha abdominal ou que tem muitas cólicas menstruais e que pode sim a alimentação ser um santo remédio. Um beijo e até mais. Tchau!